Pessoal, então agora é a hora de trabalhar mesmo. Vamos lá. Começando então, a gente primeiro habilita, né, a aba chapa metálica aqui no SolidWorks. Se você não consegue fazer isso daí, vai ter que dar uma olhadinha no nosso primeiro vídeo, a parte 1 da chapa metálica, capítulo 2. E agora a gente vai fazer uma conversão em chapa metálica. Portanto, vamos imaginar que você tenha lá o seu carrinho, né? E você vai procurar as dimensões todas do seu carrinho. Então, pessoal, a gente tem o nosso carrinho aqui. A gente vai perceber algumas coisas já de início. Que o nosso carrinho, então, na vista frontal dele, as duas rodas, elas não estão no mesmo plano aqui, como se o carrinho estivesse sob efeito da gravidade. Então, uma sugestão, né, a gente pode fazer aqui dentro da montagem mesmo um esboço e criar aqui. A gente não precisa ter muita precisão nesta hora, tá? Mas só para vocês saberem como que foi feito. Aqui mais ou menos o que a gente tem que ter lá na nossa garagem. Então, por aqui dá para avaliar, né? Daqui até aqui a gente vai encontrar algumas medidas, tá? A gente vai buscar daqui uma distância mínima também, daqui também, e sem ter feito aqui a gente encontra o ângulo, né? Sem ter feito a montagem, imaginar todas essas peças montadas e encontrar as dimensões totais do carrinho seria mais difícil. Então foi assim que a gente trabalhou para fazer uma caixa agora. A gente vai fazer uma caixinha e extrudar. Então agora, pessoal, vou entrar aqui em recursos e criar um ressalto, tá? No plano frontal mesmo. Então vamos desenhar juntos. A gente vai fazer aqui. Estou usando aqui o botão do meio do mouse, né, para dar um zoom aqui, zoom in e zoom out, né? Então vou fazer uma espécie aqui de um trapézio. E agora vamos dimensionar isso daqui. Você pode dimensionar por aqui. Eu gosto muito de usar o botão da direita do mouse, né, para ganhar tempo. E você pode então usar 8 gestos do mouse a partir aqui das opções, né, e personalização. Aqui tem gestos do mouse. Você pode escolher 4, que já vem por padrão, ou 8 gestos e escolher quais são os comandos que você quer usar nesses 8 gestos aí. Depois fica a lição de casa para vocês. Tá, então aqui 320, que a gente vai considerar 60, e vamos colocar aqui um ângulo de 50 graus, tá? Finalizando aqui 200. A gente percebe que está totalmente definido, todas as linhas pretas, podemos então sair do esboço. Bom, por que eu estou saindo do esboço? Porque eu já tinha acessado o recurso de ressalto base extrudado. Agora a gente vai fazer uma extrusão aqui com 200 e vamos escolher, já que essa peça é simétrica, isso daqui pode ser bom para a gente e vai ser bom, vamos escolher o plano médio para o esboço ficar centralizado.
tá? Na nossa peça. Ok. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é converter este bloquinho aqui, é um bloco sólido por enquanto, em chapas metálicas. A gente vai converter em chapa metálica, tá? Clica nesse botãozinho aqui, ele reconhece o nosso sólido, tá? Então você não vai encontrar aqui no Property Manager, dá o nome direitinho aqui das coisas, né? No Property Manager a gente não vai encontrar a opção de selecionar o corpo, ele já identifica sozinho. A primeira coisa que ele vai perguntar para a gente aqui nos parâmetros da chapa é: selecione uma entidade fixa. Então a entidade que a gente vai escolher é esta daqui. A partir desta daqui vão acontecer as dobras e cortes. Segundo, selecione as arestas que representam dobras. Então, clicando com o botão da direita, a gente consegue, o botão do meio, que é onde a gente encontra aquela rodinha ali, você pode, não tem problema ali aquela mensagem por enquanto, tá? Porque ele tem ali os valores padrões, né, que ele pode ter encontrado alguns problemas por isso, tá bom? Então, o que aconteceu até agora? Nós temos uma face fixa, aqui tem as 4 dobras, e para ele dobrar isso daqui, ele entende que dobrando esta e esta, vai ter que acontecer aqui um corte, e este corte tem um espaçamento pré-determinado. Então a gente vai marcar aqui com 30 a espessura da chapa, e aqui com 0,30 milímetros e com 0,30 milímetros também o raio de arredondamento, tá? Então aqui vai ter um espaçamento. Este espaçamento a gente vai considerar aqui, ó, a primeira opção, abrir a topo, espaçamento pré-determinado para todos os rasgos, a gente coloca 2 milímetros, e aqui a taxa de sobreposição pré-determinada para todos os rasgos de 0,50. Bom, como que isso daqui funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui e fazer alguns testes, tá? Se aqui eu colocasse 1, o que ia acontecer? Olha, aqui não acontece nada, mas aqui eu colocando 2, vou passar para 3 aqui para a gente ver a diferença, e a gente percebe que aumenta, né, esse espaçamento aqui, tá? O que a gente pode fazer então para melhorar o nosso projeto? Vamos deixar aqui com 1. E aqui com 1, já que a gente está considerando uma chapinha de 0,3 milímetros. Tá bem? Então aqui a gente pode deixar com alívio automático de ruptura. Exibir camadas. E aqui a gente vai ficar com um espaçamento entre as duas chapas que a gente não deseja. Então, para a gente, né, fazer um trabalho melhorzinho, vamos escolher aqui em sobrepor. Tá? Então a gente pode abrir abas por aqui e deste outro lado já está fechado. A gente não vai ficar com aquele espaço livre. Tá bem? Feito isso, então, o que o programa vai fazer? Vai substituir aquele sólido por uma chapa metálica, muito parecido com o comando casca, e ele já vai reconhecer que a partir daquelas dobras que foram feitas, eu vou perder esta tampa e esta tampa aqui, coisa que a gente já costuma fazer lá no recurso casca. Tá bem? Então, com as configurações ali já digitadas, clique em OK. Bom,
A primeira coisa que a gente percebe aqui é que apareceram 3 recursos aqui no meu Property Manager. Então estes recursos são chapa metálica, converter sólido, que foi a ferramenta que eu usei aqui agora, e também aparece desabilitada, suprimida, né, a planificação dele. Bom, chapa metálica é um suplemento muito usado em caldeiraria. Quem faz estudo de caldeiraria, né, ou planificação, são nomes para a mesma finalidade que a gente tem aqui. O que acontece se eu clicar e cancelar a supressão? Olha lá, que interessante, né? Então, vou colocar aqui, olha, numa vista esquerda, né? Por que ficou com um plano inclinado? Porque o plano que eu escolhi para que fosse o meu plano fixo era aquele plano inclinado. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, né? Para poder enxergar melhor. Olha lá. Aquele sólido, então, tem esta configuração aqui. Se eu quiser pegar esta chapa de 0,3 e recortar neste formato, dobrando nestas linhas aqui, eu vou obter aquele resultado que a gente viu daqui a pouco, que a gente viu agora há pouco. Vamos então suprimir novamente, né, a planificação. Vou apertar aqui o Ctrl 7, que o padrão é para ficar na vista isométrica. E agora a gente vai fazer uma aresta. Então vamos escolher aqui flange de aresta. A primeira caixa que aparece ativa para a gente aqui é para escolher uma aresta. Vamos então escolher a aresta aqui. Nós vamos aproximar bem. Vamos escolher esta aresta aqui. E olha, conforme eu movimento o mouse aqui, ele já vai buscar, né, o tamanho deste comprimento, tanto para um lado quanto para outro, tá? Então a gente vai configurar da seguinte forma. Vamos deixar aqui com 90 graus mesmo. Aqui a gente vai usar o raio pré-determinado, que foi aquele que a gente digitou agora há pouco, lá para a conversão do sólido em chapa. Aqui então vai aparecer cego com 10 milímetros, tá? Aqui nós temos 3 opções: ponto virtual externo, interno e dobra tangente. Então a gente vai escolher a nossa chapa com o valor de 10 milímetros a partir da linha de tangência dessa chapa. Uma outra coisa que a gente vai fazer agora é a posição do flange. Então nós temos aqui 5 opções e nós vamos escolher a primeira, material no interior. Então vocês percebam que aqui, né, ele puxou a dobra para dentro dos meus limites. Lembra que eu tinha deixado aqui uma distância? Essa distância agora eu vou recuperar. Fazendo como? Clicando aqui em Offset e depois aqui em 1 milímetro. Então eu tenho agora aqui uma certa distância para trabalhar. Uma chapa vai ser dobrada por debaixo da outra. Tem mais um detalhe. Eu não gostaria de que este flange ocupasse toda a minha aresta. O que eu vou fazer então? Editar o perfil de flange. Vai abrir uma janelinha aqui para a gente dizendo que o esboço é válido. Não mexam nessa janela aqui ainda, tá? No tutorial do SolidWorks, isso daqui não fica muito claro.
é um pouco obscuro. Então agora a gente vai fazer no passo a passo aqui, você vai entender direitinho como funciona. Eu preciso então que você coloque aqui na vista superior, vamos lá, F5, desculpa, Ctrl 5 aqui, vai direto para a vista superior. E vamos então puxar este ponto aqui. Vai aparecer uma mensagenzinha para vocês, né? E então a gente vai dimensionar a partir da primeira tangente até esta linha com 5 milímetros. Eu quero um espaço aqui para poder trabalhar neste cantinho, tá? Do outro lado a gente poderia puxar também, mas eu não me importo que fique assim não. Então a gente pode concluir agora. Então ele já concluiu a aresta e criou aqui pra gente. Vamos dar aqui uma espiadinha. Olha só, um flange, tá bem próximo à nossa dobra ali, ao nosso corte, né, que foi dobrado aqui por cima. Vamos fazer agora a mesma coisa, mas com um flange aqui dentro. Clicamos de novo neste botãozinho e agora a aresta que a gente precisa é esta daqui. Vamos então configurar, né, para este lado aqui com 10 também, tá? Ele inverteu o lado aqui, prestem atenção, né? Para que ele fique do lado certo, porque conforme a gente move o mouse, ele já tenta colocar, né, do lado e com o tamanho onde o mouse está apontado, tá? Então a gente vai manter o mesmo ponto virtual interno. Vamos configurar aqui de novo, né, com o offset de 10, com a primeira opção de material no interior. Vamos dar uma espiadinha ali como é que ficou. Não, deste lado aqui a gente não pode fazer isso. Vamos deixar sem o offset, tá? Vamos então fazer o seguinte. Vamos deixar aqui então, para não ficar uma distância aqui muito grande, um offset de 1 apenas, 1 milímetro, assim. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com a edição do perfil. Este perfil então, vamos apertar aqui apertando aqui fora e girando um pouquinho aqui a nossa peça. Podemos deixar aqui com uma visão para que todos tenham a mesma, né? A gente clicando com o botão do meio do mouse, né, a gente consegue fazer essa movimentação bem fácil, recolhendo os dois pontos ali que ficam naquela aresta. A gente agora consegue fazer o dimensionamento aqui de 5 milímetros para um lado e aqui novamente, né, da primeira linha de tangência até a nossa linha do flange com 5 milímetros também e concluir. E ele vai concluir inclusive, olha ali, a segunda aresta flange. Agora, pessoal, a gente vai usar essa ferramenta aqui chamada Cantos. Se você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, você vai encontrar, né, canto fechado, canto soldado e quebrar canto e aparar canto. Nas versões mais recentes do SolidWorks, você vai encontrar mais opções para quebra de canto, né? Então a gente tem aqui a opção de chanfro e a opção também de filete. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos girar a peça até encontrar
o nosso flange e vamos fazer então uma quebra com chanfro, tá? Que é muito mais simples do que fazer uma quebra com filete, se você tiver mesmo vontade de produzir aí a nossa chapa. Então a gente vai escolher este cantinho daqui, aproximando-se o mouse, você vai conseguir, ó, escolher essas duas arestas, tá? Vamos deixar aqui com 5 milímetros e dar OK. Agora, pessoal, a gente precisa fazer mais um flange de aresta aqui. E a gente então pode agora tentar, né, usar o mouse para escolher aqui 10 milímetros. Então, olha só, tem 9,90 ali. Vou dar um cliquezinho aqui e alterar para 10, tá? Para ficar igualzinho. Então, a gente vai escolher ponto virtual interno também. Vamos escolher aqui a primeira opção. E desta vez não precisamos escolher offset. Por quê? Porque eu quero que a minha chapa termine junto com a outra aqui em cima. Eu não quero que ela avance além da própria chapa que aparece lá em cima. Então, as duas chapas vão casar, né? Elas vão fechar ali bem certinho, tá? Apesar de que eu não quero, novamente, de que o meu perfil tenha todo este tamanho aqui, não. Então vamos alterar, tá? E vamos aqui então dimensionar. Primeiro, este daqui com 80. E a gente pode fazer o seguinte, escolher aqui esta aresta e a nossa aresta aqui com 30 milímetros. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar este esboço automático que aparece aqui. Nós já estamos com a aba de esboço aberta, então a gente pode escolher aqui o recurso de filete, tá? E a gente pode escolher aqui um filete de 2 milímetros e manter cantos restritos aqui é uma escolha inteligente de fazer. Então a gente pode fazer isso aqui e aqui também. Poderia fazer isso então em chapa metálica, só para mostrar mais uma novidade, né? Cliquei com o botão da direita, aceitei os dois filetes, tá bem? E agora posso concluir. Olha lá, ele já fez então para mim, né? Aqui uma chapa chanfrada e a outra aqui com o canto arredondado, que você também pode trocar por um chanfro sem problema nenhum na hora de produzir. Tá, esse daqui então foi mais para ensinar um outro recurso para vocês.